Olá, meus amigos. Que bom que estamos de volta. Vamos fazer a leitura comentada do livro Cirurgia Moral, pelo Espírito Lancelin, capítulo 29. Fala com bom humor. A palavra é uma das mais relevantes conquistas do homem. Quem aprendeu a ciência de falar bem, vive semeando sementes de luz nos corações que estacionam nas trevas. O poder da palavra é ilimitado, alcança qualidades inumeráveis, curando enfermos, levantando caídos, enxugando lágrimas, consolando tristes e alegrando criaturas. Estamos tratando vários capítulos a respeito da forma como a gente fala, né? Toda essa energia que é colocada na palavra. Veja que a palavra ela tem um poder porque nós carregamos ela de sentido, de vibração. Então, quando a gente, né, fala com uma pessoa, veja que ele fala, o poder é ilimitado, nós podemos levar alegria, né, transmitir alegria através da nossa palavra. Nós podemos transmitir conhecimento, nós podemos transmitir uma disposição, né? Uma disposição de bom ânimo, enfim, a palavra com essa potência, né, que ela tem um alcance que nós não podemos medir. A verdade, quando a gente usa da palavra, é como se a gente atirasse uma pedrinha num lago parado. Forma-se aquelas ondas, elas vão se propagando. Veja que tudo que a gente faz é como lançar uma pedra nessa água. Gera essas ondas que vão afetando outras margens, outros, né, vai se espalhando. A palavra é uma ação, que a gente também já discutiu sobre isso. Como que a gente vai usar essa palavra? A sugestão de Lancelin é que seja com bom humor. Ele coloca aqui a questão do humor. Então vamos aprofundar isso. A palavra bem-humorada, nascida no reino de Jesus, é um sol que ilumina todos os caminhos humanos. Antes das tuas conversações, lembra-te do bom humor e deixa que o teu verbo desentule as mentes de quem te ouve, do lixo da tristeza e do magnetismo inferior, oriundo de tantas outras invigilâncias que a vida correrá livre em todo o teu ser, na mais perfeita harmonia, como se for a presença de Deus na tua própria presença. Veja que bonito. Eu estava fazendo uma reflexão hoje cedo, eu tive que sair para ir no médico, então a gente chega em casa, toma banho, né? E a reflexão que eu estava fazendo mais cedo era dessa presença divina na nossa vida. Como a gente pode perceber Deus em nós? É claro que, se nós formos pensar, né, Jesus é o representante de Deus, então ele veio até nós como representante de Deus, é um espírito crístico, né, um espírito de perfeição moral, de uma grandeza, né, um sol nas nossas vidas. Ele veio e falou que Deus é Pai. Ele mudou a percepção. Ele trouxe o Evangelho é divino. Ele trouxe os ensinamentos, esses ensinamentos da sua moral, nada mais são do que os ensinamentos das leis divinas. Ele, representante de Deus, ele tem uma comunhão direta com Deus.
O pensamento de Deus, a perfeição de Jesus é tão grande que ele sabe o que Deus pensa e ele executa. Ele tem essa conexão que para nós nos faltam palavras para expressar. Nós não temos esse alcance para compreender, a nossa inteligência ainda está muito limitada. Veja que ainda nós estamos nos desenvolvendo e nosso destino é ser como Jesus. Por isso que Jesus veio nos ensinar um modelo de vida. Ele era um modelo para nós de como que a gente deve viver aqui na Terra para alcançar o reino de Deus. Nossa meta é alcançar o reino de Deus. Então, quando a gente vê em João, que no início era o verbo, e esse verbo se fez carne, o verbo é a palavra, mas o verbo é a inteligência, então nós temos ali o verbo, Jesus se fez carne. E ele cocria, ele executa as ordens de Deus. A gente ainda não tem essa comunhão, mas a gente pode exercer isso. Nós temos a nossa essência divina, ela é a presença de Deus em nós. Então, o que a gente precisa fazer é entrar em contato com essa essência. É como um mergulho para dentro de nós. Isso nos soa tão estranho. Por vezes eu fico pensando, como fazer esse mergulho dentro de mim? Como encontrar Deus dentro de mim? Deus está em todos os lugares. Deus está em mim. Eu sou filha dele. Eu sou essência divina. Então, Jesus falava, vós sois deuses. Como poder sentir isso, vibrar isso? Que quando nós fizermos isso, veja que tudo mais que emanar de nós, as nossas palavras, elas vão estar carregadas dessas vibrações mais nobres, mais purificadas, mais elevadas moralmente. É preciso trabalhar na conquista e nós podemos. Isso é que é bonito, nós podemos. Existe essa potência também em nós. Então podemos usar a palavra dirigindo para um fim maior, um fim nobre, um fim de justiça, um fim de saúde, um fim de bom ânimo, de alegria. Tanto a palavra falada quanto a palavra escrita. Veja que nós podemos escrever obras que vão espalhar um conhecimento. É tão bom, ontem eu estava conversando sobre isso, de quantos livros, como está fácil publicar livros, mais fácil que há alguns anos, então se publica muito mais, nós podemos expressar nossas ideias, colocá-las nos livros e publicar para que outras pessoas tenham acesso. Isso está mais fácil. Ao mesmo tempo, nós temos que fazer uma seleção. O que estamos publicando? Que palavras nós estamos levando adiante? Que tipo de conhecimento? Nós estamos levando estudos, uma visão de vida mais nobre, mais feliz, para que o outro possa encontrar um caminho para que também desenvolva a sua vida num bem-estar, numa alegria. Ou a gente está levando pessimismo, nós estamos falando de guerras, violências, estamos usando da imaginação para trazer imagens mórbidas, seres até horrendos, que fazem coisas atrozes e crimes. O
que nós estamos produzindo? Produzindo o que temos em nós. Então nós precisamos começar a entrar em contato com isso. E usar da nossa palavra, às vezes, é preciso estar em silêncio. Também já falamos do silêncio. E travar uma comunicação interna. Falar conosco mesmo. Falar com Deus interior. A gente fala no silêncio. Então, veja aqui tantas coisas que nós podemos pensar, refletir a respeito do uso dessa nossa capacidade, é um recurso que nós temos. Então, a língua que obedece à mente educada, nos princípios evangélicos, é como um bisturi divino a operar todas as inconveniências morais da alma, aprumando as ideias para as ideias de Jesus e aperfeiçoando o coração ao mesmo ritmo das qualidades do Mestre. Então, quando a nossa língua, no caso ele está falando da palavra falada, quando nós falamos obedecendo a uma mente educada, mas nos princípios que não são qualquer, né? Não é qualquer princípio, são os princípios evangélicos, os princípios baseados nas leis divinas, leis morais. Nós vamos operar em nós uma transformação. E vamos entrar num ritmo. Veja que ele coloca a imagem do coração, aperfeiçoando o nosso coração no mesmo ritmo das qualidades de Jesus. Exercita o bom humor, pois todos os que te cercam gostam disso. Nós já falamos sobre um bom sorriso, falamos do sorriso quando lemos a obra de Teresa de Calcutá. Nós também já falamos nessa obra a respeito, né, de transmitir algo que é agradável para todos. A gente gosta de estar do lado de pessoas que são agradáveis. Não é que nós temos que viver a vida agradando os outros. Não é isso. Mas é quando a gente está feliz, a gente transborda esse bem-estar, essa felicidade. Quando a gente está pleno de amor, a gente transborda amor e dar amor para todos que estão à nossa volta. Então é nesse sentido, de ser uma pessoa agradável não é agradar os outros. Ser uma pessoa agradável é porque eu estou em graça, eu estou feliz, eu sou uma pessoa assim. E sendo uma pessoa assim, eu ajo dessa forma naturalmente com todas as pessoas. Então, exercita o bom humor, pois todos os que te cercam gostam disso. O homem alegre no bem vale muito mais do que uma multidão desgostosa e aborrecida. Ao assentar-te a uma mesa para alimentar-te, não deves esquecer a alegria que nasce e cresce em assuntos elevados. Ela purifica o ambiente, harmoniza o corpo, predispondo todo o organismo para uma perfeita assimilação dos alimentos, permitindo que o mesmo carregue um energismo divino na sua estrutura, capaz de restaurar todo o psiquismo, dependendo da disposição de quem se alimenta. Olha que coisa linda, a gente tende a se reunir para uma refeição, né, para se alimentar. Hoje em dia é um pouco mais difícil, né, nós precisamos nos alimentar, de preferência no ambiente doméstico, por conta da pandemia que nós estamos vivendo. Então, comer fora de casa, em ambiente em que a gente vai estar com outras pessoas, a gente tem que ter um certo cuidado, a restrição. Não vamos cultivar agora, né, encontros para conversar e comer. Isso tem uma restrição neste momento. Mas vamos pensar então no ambiente doméstico, em que vamos reunir junto
aos nossos familiares e vamos fazer a nossa refeição ali traçando uma conversa, né? Tendo uma conversação agradável, porque isso gera uma energia que envolve os alimentos. Por isso, a gente deve orar para fazer a nossa refeição. Agradecer o alimento que nós vamos ingerir. Encher de nutrientes que são espirituais, energéticos. Existe um tratamento que se usa plantas. A maioria conhece a fitoterapia, mas existe a fitoenergética, né? Eu sou uma pessoa que trabalho com a fitoenergética. Então, eu pego de ervas das plantas, faço um composto e energizo. Como que a gente energiza? A gente ativa com, né, uma frequência de emanações de energia, de luz, mas com uma prece, com uma música, tudo isso com um padrão vibratório elevado, superior, para impregnar essas ervas, né, de uma energia, assim como a gente também faz com a água fluidificada. Nós vamos impregnar naquela água toda a energia ali da oração, do passe. Tem uma pesquisa feita, salvo engano, é um japonês, eu não vou lembrar o nome, me perdoe, mas é fácil encontrar na internet as imagens. Ele fez uma pesquisa com a água, colocando ela em vários ambientes, sobre várias conversas, músicas, rock, ópera, quando a conversa era agradável, o sorriso, e quando se estava num ambiente em que a pessoa gritava. Então, tem pesquisas feitas também com plantas, em que se grita com uma planta, se xinga uma planta e outra se elogia a planta que foi ofendida, ela morre. Então, a gente deve ter uma relação, usar a palavra, usar esse verbo para engrandecimento, para a vida, para falar com a planta, agradecer a planta por ela estar ali e ela nos presentear com as suas flores e seus frutos, né? Fale com ela como gostaria que falassem com a gente, né? A planta, sim, a planta, com todos os seres vivos, filhos de Deus. Tudo vibra energia. Então, quando a gente fala, criamos ali na água, as moléculas se alteram. E tudo isso está sendo estudado, a física quântica está estudando todas essas alterações, a forma como a gente observa um fenômeno, né, algum aspecto, né, enfim, a observação de um fato, de algum objeto. Nós afetamos esse objeto, nós alteramos o fenômeno, ou seja, nós alteramos a realidade somente pela nossa observação. O que não dizer quando a gente observa e fala, emite uma energia diretamente para aquilo que a gente está observando. Veja que está carregado de emoção, está carregado de uma vibração, de uma intenção. Isso é muito importante quando a gente trabalha com a questão, né, psicológica. Toda fala, o psicólogo ele trabalha com a fala. A palavra é um instrumento da psicologia, além de outros recursos, mas a palavra é um principal instrumento do psicólogo. Então veja que a palavra, com o trabalho do psicólogo, ela passa sentidos, ela passa emoções, ela está carregada e o psicólogo vai poder usar dessa palavra para uma reflexão,
para uma transformação, vai decifrando desse recurso, mas veja que é um recurso que altera a própria realidade. Então, nós precisamos perceber o poder que está no uso da palavra, a palavra carregada, então, dessa emoção, da nossa expressão de vida. Veja que ele fala que lembra-te disso na hora de comer, tá? Então, pensa que na tua refeição, o que você está falando na hora que está comendo. Mas é importante que a gente esteja atento a tudo que a gente fala, todos os momentos. Não ficar falando qualquer coisa, de qualquer jeito. Pensar, a gente já falou isso várias vezes. Observa, pensa no que você está falando. Aliás, pensa antes de falar, que é melhor, né? Veja que a tua refeição poderá ser o teu próprio remédio ou preventivo para todos os males. Então, veja aquilo que nós estamos falando, que nós estamos produzindo. Nós estamos produzindo a nossa cura, a prevenção de males. Nós estamos produzindo as nossas doenças. O que nós estamos produzindo quando nós falamos? No futuro, as boticas de medicamentos irão desaparecer, assim como os laboratórios estruturados na ganância, que colocam sempre à frente os próprios interesses em detrimento da saúde coletiva. Veja que ele coloca aqui que no futuro as indústrias farmacêuticas que estão entre as 3 maiores indústrias, né? A indústria de armamento, né? Essa indústria bélica é uma das que mais enriquece no mundo, e a indústria farmacêutica também, né? E veja que os remédios, eles são colocados aí à venda, muitas vezes com a promessa de que vão trazer saúde, bem-estar, mas na verdade são medicamentos que nos colocam numa condição de doente crônico, porque afinal de contas a intenção da indústria farmacêutica é vender remédio, não é curar o doente. Então nós temos que ter consciência disso. Muitos estudos já baseados nessa reflexão de que pouco se investe num real medicamento para curar. A homeopatia, ela vem para realmente promover a cura, porque ela alcança a fonte, a origem. Então, a homeopatia é um tratamento, né, que é uma medicação energética, então ela vai trabalhar na causa. É preciso a gente começar a ver que no futuro talvez tenhamos a medicina homeopática, que hoje tem muitos que não, eu não acredito nisso, né? Isso aí não funciona. Bom, quem usa, como eu, há mais de 15 anos, sabe quanto que isso tem os seus efeitos, e não é simplesmente placebo, mas tem efeitos reais nas crianças, nos bebês, e estamos tratando de energia. Mudar ali uma frequência de energia, mas nós precisamos fazer isso com as nossas mentes. Nós temos essa capacidade. Então, veja que ele fala que no futuro não vamos ter mais isso, porque nós vamos ter toda a nossa saúde na energia que nós vibrarmos, na palavra, no alimento, nessas medicações energéticas, nas plantas. Nós vamos precisar cuidar da natureza, porque ali, na natureza que nos cerca, que tem sido muito atacada com desmatamento, ali estão tesouros, medicamentos que a gente ainda não conhece, tudo oferecido
por Deus para nós. Então, nós precisamos começar a perceber que regenerar a si mesmo e regeneração do planeta é conservar tudo que Deus nos ofereceu, né? É cuidar da frequência da nossa mente, a produção do nosso pensamento, a produção das nossas palavras. Então, veja que ele fala que o corpo ele não foi feito para adoecer, sendo divino, ideado pelas mãos de Deus. Então, nós não viemos aqui para ficar doentes. Nós ficamos doentes por conta das nossas vibrações, pela a nossa questão, né, com o que nós fazemos. Então, nós pensamos, agimos, nós criamos um campo que pode nos adoecer, um campo energético, né, de vibração, ou criamos um campo que vai nos dar a saúde e o bem-estar. Então, depende muito de nós. Eu tenho um exercício, além da meditação, que eu sugiro que todos façam. A meditação é algo natural do ser humano, natural do espírito, mas que a gente deixou lá como algo místico, né, dos monges, né, e acho que isso não é, isso está voltando para nós, porque isso é fundamental neste momento, que a gente faça esse mergulho interior, podemos fazer através da meditação. Então, veja que nós temos vários elementos nessas reflexões aqui nessa passagem, para que a gente perceba, né, que o estado natural do ser humano, então, nosso estado natural é ter a saúde, é ter alegria, é ter bem-estar. O que acontece quando a gente adoece? É porque nós precisamos de um sinal para ver, né, dar uma analisada no que está acontecendo, nas vibrações que nós estamos emitindo, os pensamentos que nós estamos formulando, as palavras que nós estamos proferindo. E tudo bem ficar doente, porque é um sinal. A gente tem, como a gente já falou, a capacidade, nós temos esse potencial para transformar. Então, isso faz parte também, né? Mas veja que Deus nos criou para felicidade, para perfeição, para ascender. Não é para adoecer, não é para sofrer. O sofrimento psíquico ele é decorrente das nossas atitudes insensatas perante as leis divinas. Então, por isso que Jesus veio. Por isso que o Evangelho de Jesus, na verdade, o Evangelho é a mensagem dos ensinamentos que contém as leis divinas. Por isso que Jesus foi modelo para mostrar como que a gente deve viver. Quer ver uma coisa? Quando Jesus falou, o que está na lei? Amar a Deus, amar ao próximo como a ti mesmo. Por que a gente ainda fica querendo retribuição? Acha que amar a gente tem que receber o amor em retribuição. Quando a gente dá alguma coisa que a gente tem que receber de volta. Quem está pleno de amor, quem se ama, ele dá amor. Então é amar a Deus, amar ao próximo, amar a si. O meu ato é de amar e não de esperar ser amado. Jesus não falou da gente ser amado pelo outro, de eu estar numa situação de expectativa, de espera que o outro me ame, que o outro corresponda. Não, nós estamos numa posição ativa de fornecer o nosso amor. Quando eu forneço o amor, eu estou plena de amor, eu já me amo, eu já, né? É aquela coisa, eu já usei dessa água viva, eu já estou plena, então eu posso dar para todos. E cada um, amando a si mesmo,
vai dar para o outro. Então veja que eu vou dar o que eu tenho, esse amor que eu tenho, e eu me amo, mas eu não preciso que você me ame de volta, que o outro me ame de volta. Eu não preciso da retribuição, mas eu recebo. Por que eu recebo? Porque os outros estão plenos de amor e são capazes de dar amor. Todos vamos estar num momento da nossa evolução de nos amarmos, estarmos plenos desse amor e dar. E todos vão dar, então todos vamos, né? Todos nós vamos receber. Essa é a troca da natureza, ação e reação. Por isso que se cada um fizer a sua parte, todos nós vamos receber. Não vai faltar para ninguém. Mas se eu não tenho amor para dar, se eu quero as coisas para mim, eu quero que os outros me deem, mas eu não tenho para dar, eu fico numa conta que não fecha, fica devendo. E nós passamos por um momento que nós precisamos aprender a amar. Então, como que nós vamos aprender a amar? Nós vamos receber as experiências da vida para que a gente possa desenvolver esse amor. Deus nos ama e Ele deposita igual a parábola do semeador. O semeador saiu a semear. Deus saiu a semear e semeou em nosso coração. Colocou a sementinha do amor, colocou a sementinha da paciência, colocou a sementinha da generosidade, de todas essas virtudes. Ele depositou ali. E nós temos que fazer a nossa parte, que é cultivar essa semente. Cultivar a semente do amor é viver as experiências da vida em que eu vou ser convocado a amar. Eu vou ser chamado a olhar o outro com amor, com compaixão, com empatia. Eu vou passar por situações em que a minha paz vai ser testada. E eu vou desenvolver a ciência da paz, a paciência. Eu não tenho a paz. Eu vou cultivar essa semente para ser uma pessoa paciente, para ter essa paz em mim, ter ela em abundância. Então, o que acontece? Eu preciso cultivar. Deus não dá o fruto pronto, o fruto maduro. Ele dá a semente para ser cultivada. Tão bonitas essas passagens, né? São as parábolas de Jesus, e eu estou lendo um livro e vou trazer esse livro para a nossa reflexão, porque cada vez mais eu sinto que nós precisamos nos aprofundar nos ensinamentos de Jesus. Cada vez mais a gente precisa viver o que Jesus nos ensinou. Então, veja aqui, nós fomos criados por Deus para a felicidade. Então, adoecer é algo que nos acontece e que nós devemos buscar o mecanismo da saúde, da recuperação do nosso bem-estar. Os hospitais poderão ficar com as suas portas abertas, mas como escolas ensinando a medicina preventiva, partindo da mais simples asepsia até chegar às mãos sábias da natureza. Já se fala, mais do que medicina preventiva, se fala em medicina preditiva. Eu vou estudar esse livro, eu já comprei esse livro, ele está na minha estante ali, se chama Medicina do Amanhã. É bem isso mesmo, a medicina do amanhã não é para agora, mas já estamos falando sobre isso. Uma medicina que ela prevê, previne e aí age para a manutenção da saúde, da vida, do bem-estar, de modo que a gente pode viver uma vida plena e saudável, está baseada na alegria, no fazer o bem, né? Fazer o bem para todos. A bondade, a generosidade nos dá a saúde. Veja aqui
Isso já está sendo analisado, já está sendo estudado, por isso que a medicina ela vai promover saúde. E é nesse aspecto que eu gosto de trabalhar, na promoção de saúde, na promoção, né, de palavras que despertem a consciência. No mundo atual, quanto mais se formam economistas, quanto mais a ciência de ganhar e ajudar a juntar. Então, veja que estamos muito preocupados com a economia, com o dinheiro, com o poder. Nós ainda estamos atravessando um momento disso. Né? E isso é para ficar muito claro. Quem são as pessoas que estão preocupadas com isso e aquelas que estão preocupadas com o aspecto espiritual, com as pessoas. Né? É com os bens materiais. Lembra de Jesus de novo? Mamão não dá para servir a dois deuses, a mamão ou a Deus. Né? Ou a gente vai servir a um ou já vai servir ao outro. Ou a gente vai servir, né, a uma ciência de ganhar e de ajuntar coisas, materiais, bens, dinheiro, acumular. Mas existe miséria, fome, peste, sem que a própria justiça possa dar jeito. Os homens de comando dos países não confiam uns nos outros e tudo o que ganham gastam em guerras fratricidas e em armas assassinas. Veja o que ele está falando e eu comentei que a indústria do armamento é a indústria que mais faz dinheiro no mundo. Porque nós ainda não nos olhamos como irmãos. Nós olhamos o outro como um inimigo que deve ser aniquilado. Então, nós temos que começar a pensar qual o caminho que a gente está escolhendo. Se nós estamos apoiando aqueles que querem, né, essa via do ganho material, da economia, né, ou se nós vamos nos direcionar naqueles que vão investir no bem-estar da humanidade, nos direitos humanos, na preservação da natureza. São caminhos que se despontam para nós nesse momento. E a gente precisa começar a ter consciência e fazer as nossas escolhas, porque disso vai depender o nosso futuro. Os exércitos da terra consomem toda a economia das nações, sem nenhum objetivo de grandeza para as pátrias e para a evolução de seus filhos. Engana aquele que acha que é para a grandeza de uma pátria. Arma e violência não engrandece a ninguém, muito menos uma nação. Então, está bem claro em Lancelin nos alertando para isso. Falta o essencial no coração desses homens. Os homens que apostam em armas, que apostam nas guerras, que apostam em achar que bandido bom é bandido morto, que não vê o bandido como um irmão que precisou de assistência e que não recebeu, né? Que essas pessoas têm direitos e direitos a uma vida também de qualidade, uma vida de trabalho, uma vida com moradia digna, né? Com trabalho, enfim, nós estamos aqui percebendo que se passa no coração dessas pessoas. Falta o essencial no coração destes homens, o amor. Eu falei do amor o tempo todo aqui. Por que eu falei do amor o tempo todo? Porque é o amor que transforma. É o amor que nós precisamos desenvolver. É o amor que nos traz saúde. É o amor que vai nos trazer a união. É o amor. Eu vejo várias assim, pessoas divulgando seus cursos na internet, técnicas para isso, para aquilo. Quando eu escuto, tem uma técnica para isso que você faz assim, assado. Uma técnica para a educação das crianças, assim, assim, assado. Eu falei, tudo isso se resume a uma única palavra. É o amor. É um amor
que está faltando no coração da humanidade. E este momento que nós estamos passando é para desenvolver o amor e que vai fazer com que a gente possa perceber a diferença do joio e do trigo. Onde existe o amor, as armas se transformam em arados. Arados, então é o trigo, vai crescer. O alimento. Em outros aparelhos e ferramentas de vida e não de morte. Vamos todos nós falar com bom humor, para que possamos ajudar nessa transformação, que o próprio progresso nos profetiza para um breve futuro. Veja que não é um futuro tão distante, estamos caminhando para isso. Basta as nações aceitarem os 2 mandamentos, onde Jesus sintetizou todas as leis e os profetas. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Ele encerra com o que foi bem discutido, né? Exatamente esta é a tônica das nossas vidas. É o amor, aprender a amar e amar. Precisamos espalhar o amor. Tenham todos uma ótima reflexão e nós nos encontramos uma próxima vez.